Olá, viajantes! Bem-vindos novamente ao canal Let's Play a Book. Espero que você não tenha planos para sair daqui nem tão cedo, porque parece que a tempestade não vai dar trégua nem tão cedo. Mas não fique chateado com isso. Venha, me faça um pouco de companhia na leitura desse livro. Vamos ver o que você acha do novo capítulo. O nome do novo capítulo é A Desporta. Harriet foi recuando aos poucos em direção à porta, assim que sua mãe começou a falar. Estava escuro nos cantos da sala, embora ainda fossem 2 da tarde. As pesadas cortinas de veludo na janela bloqueavam a luz do dia. A única iluminação da sala era um abajur no centro de uma mesa oval, ao redor da qual havia 8 mulheres sentadas, seus rostos ansiosos, fulgurando sob o brilho esverdeado. "Tem alguém aí?" perguntou a mãe de Harriet, numa voz estranha, como se vinda do fundo de um poço, que ela reservava para aquelas ocasiões. Uma voz que parecia amedrontar a clientela, mas que Harriet sempre achara meio ridícula. "Há no mundo dos espíritos alguém que deseje se apresentar e contatar seus entes queridos aqui hoje?" Na verdade, Maud não era mãe de Harriet coisa nenhuma, e aquela não era a única mentira que elas contavam, nem de longe. Para começar, Lyons não era o sobrenome verdadeiro de Maud, era Briggs. Elas haviam adotado o sobrenome Lyons por sugestão de Harriet, cujo próprio sobrenome era Foster, pois soava mais sofisticado. Elas diziam às pessoas que eram mãe e filha, para deixá-las à vontade. As duas tinham uma vaga semelhança de traços, o suficiente para que a mentira funcionasse. Mas, de qualquer modo, como falsárias, elas sabiam que, em geral, as pessoas simplesmente aceitavam qualquer coisa que você dissesse, contanto que fosse plausível. Harriet e Maud haviam se conhecido em uma instituição para mulheres desamparadas, em Kilburn Road. Elas tiveram a ideia para a farsa quando uma das outras mulheres lhes contara sobre uma sessão espírita que havia visto na casa de sua patroa, quando trabalhava como camareira. A camareira tinha sido flagrada roubando os convidados e fora expulsa da casa, por isso estava na instituição. Mas na mesma hora, Harriet percebera que era possível ganhar dinheiro com aquilo, se as coisas fossem feitas do jeito certo. Para aprimorar o golpe, elas próprias assumiram o controle da sessão. Colocaram anúncio em uma das melhores revistas femininas e se apresentavam como uma experiente médium e sua filha dedicada. As sessões espíritas estavam muito na moda e elas descobriram que não era preciso muito esforço para convencer sua ingênua clientela. Era função de Maud comunicar-se com os espíritos desencarnados e, enquanto as senhoras e às vezes senhores se entretinham com seus gemidos e balbúcios, Harriet revistava os casacos e bolsas, pegando objetos pequenos, porém valiosos, cuja falta não seria sentida tão cedo. Se uma semana depois alguém descobrisse o sumiço de um par de brincos ou de uma caixinha prateada de rapé, a mãe e a filha devota que ajudaram a contatar seus entes queridos dificilmente seriam suspeitas de envolvimento. E mesmo se fossem, já estariam bem longe. Elas já tinham decidido ir embora de Londres em busca de outras freguesias. Maud conhecia umas pessoas em Manchester. Havia muito dinheiro no norte. Mais 1 ou 2 semanas e elas teriam mudado de nome e estariam comprando passagens na estação de trem de Euston. Harriet passou de costas pela porta e foi dar no corredor, assim como havia feito em tantas casas ao longo dos últimos meses. Saindo daquele sombrio salão de visitas, ela piscou os olhos para se ajustar à claridade.
O sol da tarde irradiava pelo mosaico do vidro acima da porta da frente, projetando nas paredes uma luz colorida. A voz de Maud vazava, trêmula e lamuriosa. Harriet sorriu para si mesma, voltou pelo corredor e subiu as escadas. Os criados haviam tirado a tarde de folga por sugestão delas, mas, como sempre, Harriet tomou o cuidado de não entrar no cômodo logo acima de onde estava acontecendo a sessão, para evitar que o rangido de uma tábua alertasse alguém do grupo. Ela abriu uma porta e espiou pela fresta, pronta para dar desculpa de que estava perdida, caso houvesse alguém ali dentro. Mas não tinha ninguém naquele quarto, que obviamente era de crianças, meninas, a julgar pela quantidade de rendas e pela enorme casa de boneca. Aquilo certamente não interessava a Harriet, que fechou a porta depressa e continuou andando. Na verdade, nenhum dos cômodos era muito interessante. Era óbvio que a senhora Barnard não confiava em seus criados e tinha trancado à chave tudo o que era de valor. Harriet conseguira surrupiar umas miudezas interessantes e um pouco de dinheiro das bolsas e casacos das mulheres na sessão, mas certamente não era um roubo memorável. Ao descer outra vez a escada, ela viu duas portas à esquerda, que não tinha notado antes, e se perguntou se haveria nelas algo que valesse a pena investigar. Ela girou a maçaneta da porta à sua esquerda. Assim que fez isso, uma voz atrás dela a fez pular de susto. Eu não entraria aí se fosse você. Harriet virou de costas e viu uma garota parada atrás dela. Uma menina um pouco mais jovem, vestia roupas caras, embora meio antiquadas. Olá, você, disse Harriet com seu sorriso mais convincente. Qual é o seu nome? Olivia. Olivia? Confirmou Harriet. É um nome bonito. Puxa, desculpe, Olivia. Acho que eu estava perdida. Perdida? Desdenhou a garota com um pequeno bufo. Harriet não gostou muito do tom de sua voz. Sim, afirmou Harriet, mas a porta estava trancada. Agora percebi que vim pelo lugar errado. A porta não está trancada, moça, disse Olivia, dando um passo mais para perto, num gesto que por algum motivo pareceu a Harriet ameaçador. Está bloqueada. Nós dizemos que a desporta. A desporta? Olivia confirmou com a cabeça, sorrindo ainda mais. É assim que nós a chamamos, ela explicou. Porque é uma porta, mas não é uma porta, entende? Ora, se a porta está bloqueada, Olivia, por que você me disse para não entrar? Perguntou Harriet, tentando controlar seus ânimos. Seria difícil entrar por uma porta que está bloqueada, não seria? Olivia continuou sorrindo, mas não respondeu. Harriet fez uma careta. Enfim, disse Harriet, virando-se para o outro lado. Agora preciso ir. Ela andou em direção ao salão de visitas, onde a sessão estava acontecendo. Virou-se de costas ao abrir a porta, porém, a menina tinha sumido. Harriet voltou à sessão em silêncio, assim como havia saído. Levou alguns segundos para ajustar seus olhos à penumbra. E então, viu Maud, com o olhar fixo à frente, em transe. Harriet precisava admitir, Maud realmente fingia bem. Ela olhou ao redor da mesa. Era a típica mistura de curiosas e desesperadas. Viúvas tristes, usando roupas pretas e joias de azeviche. Esposas entediadas procurando uma emoção. Ela abafou um bocejo. De repente, Maud começou a gritar. Por favor! Ela berrou. Maud! Pelo amor de Deus! Me ajude! Me ajude!
A voz era tão desesperada que a sala inteira abriu a boca de susto. E Harriet ficou tão surpresa quanto as outras pessoas, principalmente ao ouvir Maudie usando seu nome verdadeiro. Por um instante, Harriet ficou petrificada onde estava. Me ajude! Maudie gritava. Pelo amor de Deus! Me ajude! Maudie! Maudie! Harriet avançou até Maudie, agarrou-a e tentou acalmá-la. Se Harriet não soubesse que Maudie era uma charlatã, teria dito que a mulher estava possuída. Todo seu corpo parecia estar tendo espasmos, como se ela tivesse sido atingida por um raio. Meu Deus! Disse uma voz agitada à sua esquerda. A Madame Lyons está bem? Está sim, disse Harriet bruscamente. E de fato, Maudie parecia estar saindo do transe. Ela voltou o rosto para Harriet e piscou os 2 olhos. Alguém conhece alguma Maudie? Disse a senhora Barnard, olhando ao redor da mesa. O que foi? Disse Maudie, surpresa ao ouvir seu nome. Pois é, mamãe, disse Harriet, franzindo as sobrancelhas. Agora mesmo você estava dizendo o nome Maudie. Maudie olhou para ela, confusa. Acho que minha mãe pode ter se fatigado muito, disse Harriet. Talvez seja melhor encerrarmos por aqui. Houve um resmungo de decepção do grupo de senhoras, mas a senhora Barnard disse que, é claro, a Madame Lyons não podia se extenuar e talvez devesse ir tomar um ar fresco no jardim. Harriet concordou e levou Maudie para fora, enquanto as convidadas recolhiam seus pertences e começavam a partir, com a senhora Barnard agradecendo uma por uma a presença das senhoras. Harriet agarrou o braço de Maudie e a conduziu para uma parte mais isolada do jardim. Que diabos foi essa brincadeira ali dentro? Chiou Harriet. Mas você estava usando seu próprio nome, seu nome verdadeiro. Você está tentando nos incriminar, sua jararaca imbecil. Não fale assim comigo, disse Maudie, ainda tentando se recuperar da tontura. Senão você o quê? Sussurrou Harriet. Você pensa que eu tenho medo de você? Não me faça rir. Por que você fez aquilo? Maudie libertou-se da mão de Harriet e respirou fundo. Não sei, disse Maudie numa voz sonolenta. Não lembro. Era como se a voz estivesse vindo de algum outro lugar. Ora, você não acha que eu realmente consigo... Harriet riu. O quê? Que você consegue ouvir a voz dos mortos? Você bebeu gin outra vez? Maudie não respondeu. Ela tinha no rosto um estranho olhar ausente, e Harriet começou a se perguntar se ela estava tendo algum tipo de crise. Você está bem, Maudie? Ela perguntou, mais irritada que preocupada. Não sei, disse Maudie, virando-se para Harriet. Eu não sei. Harriet viu a senhora Barnard vindo e cutucou a costela de Maudie. Madame Lyons, preciso lhe agradecer outra vez, disse a senhora, andando em direção a elas. Todas concordaram que essa nossa sessão foi muito iluminadora, principalmente quando você incorporou aquela pobre criatura no final. Você faz ideia de quem ela possa ser? Nós ficamos de queixo caído. Harriet ergueu uma sobrancelha. Não, disse Maudie, desconfortável. Infelizmente não sei. Pode ter sido um espírito errante pedindo ajuda, Harriet sugeriu. Oh, puxa, lamentou a senhora Barnard, juntando as mãos. Você acha mesmo? Coitada. Ela sacudiu a cabeça com tristeza, seus olhos fechados como se estivesse rezando. Harriet revirou os olhos para Maudie, mas o olhar de Maudie parecia estar perdido ao longe.
No instante seguinte, ela cambaleou para o lado e caiu nos braços de Harriet. Minha nossa, disse a senhora Barnard. Acho que a Madame Lyons não está passando bem. Vocês não querem voltar para dentro? Não, não, disse Maudie. Tenho certeza de que vou ficar bem. Eu insisto, disse a senhora Barnard. Talvez uma taça de xerez. Sim, disse Maudie, se animando com a ideia de molhar os lábios. É meio cedo, mas quem sabe só dessa vez, por motivos médicos. Qual é o seu problema? Chiou Harriet, enquanto elas seguiam a senhora Barnard de volta para dentro da casa. Você tinha que mantê-la do lado de fora. Não estou me sentindo bem, disse Maudie numa voz sofrida. É verdade, não estou mesmo. Acho que você não está bem da cabeça, concluiu Harriet, de repente sorrindo ao ver a senhora Barnard olhando para elas. A senhora Barnard conduziu as duas pela porta da frente. Entre, por favor, Madame Lyons, ela convidou. Sente-se, vou buscar um pouco de xerez para nós. Eu gostaria de chamar um médico, mas os criados só voltam daqui a 1 hora mais ou menos. Não é necessário, recusou Maudie, estendendo a mão para agarrar a maçaneta mais próxima. Essa não, mamãe, advertiu Harriet. Essa porta está bloqueada. Bloqueada? Perguntou Maudie. Sim, respondeu Harriet. Dizem que há desporta, eu acho. A senhora Barnard olhou para ela, surpresa. Puxa, como você sabe uma coisa dessas? Harriet mexeu-se desconfortável, percebendo seu erro ao revelar que tinha xeretado a casa, enquanto a sessão estava acontecendo. Nunca minta mais que o necessário, ela disse a si mesma. A verdade sempre soa mais convincente. Sua filha me contou, explicou Harriet, retomando o controle. Minha filha? Disse a senhora Barnard, com um olhar perplexo. Olivia, disse Harriet com um sorriso. Olivia? Disse a senhora Barnard. Você conheceu Olivia? Bem, eu tinha saído para respirar um pouco, continuou Harriet, num tom descontraído, e queria encontrar um copo d'água. Eu estava tentando abrir a maçaneta quando... Olivia, disse a senhora Barnard. Quando Olivia apareceu e me disse que a porta não dava em lugar nenhum, e que vocês diziam que era 10 portas. As 10 portas? Repetiu Maudie, ficando cada vez mais confusa. A 10 portas, Madame Lyons, corrigiu a senhora Barnard. E Olivia disse isso a você? Que esperta! Por favor, venham por aqui. A senhora Barnard levou as duas até o salão, onde a sessão acontecera. As cortinas foram recolhidas e a luz do dia dissipou toda a atmosfera que Maudie e Harriet haviam criado com tanto esforço para impressionar as senhoras. O cômodo voltara a ser um salão de visitas abafado, sem nada de especial. A senhora Barnard abriu uma das janelas para que entrasse ar. Então, foi até o armário de bebidas e serviu 3 taças de xerez. Venham comigo, senhoras, ela chamou, entregando uma taça a cada uma. Quando ela se afastou, Maudie encarou Harriet com um olhar de interrogação, mas a garota apenas franziu a testa e seguiu a senhora Barnard pelo corredor. Estão vendo como estas 2 portas ficam aqui distantes? Ela disse. Elas fizeram que sim com a cabeça. Bem, parece que em certa época, muitos anos atrás, eles decidiram derrubar uma parede e transformar as 2 salas adjacentes em um único cômodo grande, como ele é agora. Ouvi dizer que eles não quiseram romper a simetria do corredor e, por isso, deixaram esta porta aqui. Ela indicou a porta da esquerda,
Então girou a maçaneta da porta à direita. As duas atravessaram junto com a mulher. Como vocês estão vendo? Ela disse. A desporta não aparece deste lado da parede. Maud indicou a Harriet com um leve movimento de cabeça uma estante ali perto, cheia de pequenos objetos de prata, muito fáceis de esconder. Harriet retribuiu o assento. Venha, tem outra coisa que eu gostaria de lhes mostrar, disse a senhora Barnard. Quer dizer, se a senhora já tivesse recuperado Madame Lyons. Oh, já estou melhor, senhora. É muito gentil a senhora se preocupar. Mas, na verdade, seria melhor nós duas partirmos, não é, Harriet? Oh, mas dá tempo de vocês verem a casa de boneca? Ela disse. A casa de boneca? Perguntou Harriet. Na verdade, não sei se dá tempo. Maud começou a falar, mas a senhora Barnard já estava conduzindo as duas para fora do cômodo, em direção à escada. Depois de um instante imóveis, elas seguiram a dona da casa.